Bom dia. Segunda Reis 17. Segundo livro de Reis, capítulo 17. No 12º ano de Acaz, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, começou a reinar sobre Israel e reinou 9 anos em Samaria. Ele praticou o que Deus, o Senhor, reprova, mas não como os reis de Israel que o precederam. Salmanaser, rei da Síria, o atacou. Por isso, Oséias sujeitou-se a ele, tornando-se seu vassalo e lhe pagando impostos. Entretanto, o rei da Assíria descobriu que Oséias o traía e que este havia mandado mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava mais os tributos anualmente ao rei da Síria, como fazia antes. Então ele o deteve e o colocou em correntes em uma prisão. Em seguida, o rei da Síria invadiu toda a nação, atacou Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano de Oséias, o rei da Síria tomou completamente Samaria e levou Israel cativo para a Síria. Ele o estabeleceu em Ala, junto a Abor, rio de Gozã, e na cidade dos Medos. Mais um rei que não respeitava a palavra de Deus, mais um rei que não praticava os preceitos do Senhor. Por tal motivo, Deus permitiu que a Síria invadisse e a dominasse. E ele então ficou sendo como servo, né? Israel passou por isso muito tempo, em vários outros países. E então pagava impostos anualmente. Tornou-se dependente. Israel então só fazia aquilo que a Síria determinava ou permitia. Mas mesmo assim, Oséias, o rei de Israel, porque tentou trair o rei da Síria, e tentou fazer acordo pedindo ajuda ao Egito para libertá-los. E também não queriam pagar mais os impostos. O rei da Síria descobriu, prendeu Oséias, o rei de Israel, colocou nas correntes, né? Levou ele preso, acorrentado, cercou, sitiou Samaria, invadiu. Claro que numa situação dessa mata muitos, acontece de tudo. E levou todo o povo de Israel em cativeiro para o território deles. Então Israel foi cativo para a Síria. Isso em virtude do pecado. Tudo isso acontecia porque Deus permitia. Deus permitia em virtude das desobediências. Pessoas teimavam de uma maneira sucessiva em não respeitar e não praticar a palavra de Deus. Isso durante anos. Nós vemos até mesmo quando, na época de Jesus, Israel estava sob o domínio de Roma. Os romanos que mandavam em Israel. Às vezes nós, por não respeitarmos a palavra de Deus, por não praticarmos a palavra de Deus, os adversários estão mandando, estão dominando a nossa vida. Isso não é porque é contra, não existe aquelas pessoas que dão a entender que existe uma luta do bem e do mal, o diabo está fazendo, Deus não quer, não. Existe porque Deus permite, Deus concorda. Não existe essa guerra entre o bem e o mal. Isso é fantasia, isso é filmes, é ficção. Não existe essa, o bem está ali, mas o mal, não. Isso existe dentro de nós.
todas as vezes que nós nos sujeitamos a fazer o que não presta, a praticar o erro, nós estamos deixando o mal vencer. E assim Deus permite que o mal nos ataque. Tem pessoas que os adversários estão dominando a vida sentimental, a vida amorosa, né? A família, o casamento, a saúde, a vida financeira, enfim, todas as áreas. Eu não consigo ter paz. Por que não consegue ter paz? Porque se estivesse vivendo a palavra do Senhor, estivesse vivendo a palavra, o Evangelho de Jesus Cristo, teria paz. Jesus disse: eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz. Se nós não estamos tendo esta paz, é porque nós não estamos nele. Eu tô com um problema seríssimo, eu tô atolado em dívidas e não consigo, cada dia a situação torna pior. Por quê? Porque não está praticando a palavra de Deus, está agindo segundo a sua vontade. No meu casamento está um inferno, meu marido me trai, minha esposa me trai, que não exista traição, mas existem discussões, briga, incompatibilidade, alega tanta coisa, porque não está praticando a palavra de Deus. Vamos buscar viver o Evangelho de Jesus. Vamos buscar, porque senão o Senhor permite. Israel foi tudo cativo na Síria. Hoje nós vamos ver que o Israel teve cativo da Síria, teve cativo da Babilônia, enfim. Isto ocorreu porque os israelitas tinham pecado contra Deus, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, libertando-os da opressão de Faraó, rei do Egito, porque haviam adorado outros deuses. E seguiram as tradições e costumes das nações que o Senhor tinha expulsado da presença dos filhos de Israel, e outras práticas pagãs que os próprios reis de Israel os introduziram. Eles pecaram contra Deus. Quem é Deus para Israel? Naquela época é o Deus que tinha tirado aquele povo, que eles antes nós conhecemos a história, eles eram escravos no Egito, Deus os libertou e trouxe. Falou: olha, eu vou dar uma terra para vocês. A terra que Deus deu para eles não era uma terra que estava desabitada, ao contrário, ela era habitada. Mas por que Deus estava dando aquela terra que antes tinham habitantes, já tinham pessoas ali? Porque aqueles povos eram pecadores, eram povos que não respeitavam o Senhor, não tinham o menor respeito, a menor preocupação com Deus, eram adoradores de imagem, eram idólatras, eram pecadores contumazes. Então Deus os tirou, falou: olha, mas como foi que Deus tirou? Usando o próprio Israel. As batalhas quem venceram não foram os hebreus israelitas, sim o Senhor. Ele disse: eu luto a luta de vocês. Ele lutou e venceu e dava a terra para eles. Mas disse: olha, vocês não jamais façam a mesma coisa que eles. Não misture com eles. Não case seus filhos com as filhas deles, nem as filhas deles com a filha de vocês. Mate todo mundo, extermine. Nós lemos essa história. Mas eles adquiriram, permitiram, traíram a palavra de Deus, fizeram aliança com esses povos, adquiriram os costumes desses povos. Começaram também a adorar outros deuses, outras coisas, imagens, foram para a idolatria. Além disto, trouxeram novas coisas que os reis trouxeram, novos costumes, novos hábitos pagãos para o meio. E eles, consequentemente, afastaram do Senhor, estavam em desobediência. O Deus que tinha libertado, cuidado para eles uma terra, estavam cuidando deles. Traíram o Senhor, porque em várias vezes, várias situações, nós vemos Deus comparar Israel, os hebreus, com uma prostituta, com uma mulher adúltera. Ou seja, porque traiu o verdadeiro marido, traiu o Senhor. Ele abandonou o Senhor para servir outros deuses. Então, por isto, Deus permitiu, Deus enviou o castigo, como nós lemos aqui agora. Isto acontece com todo mundo, não é só aconteceu com eles, acontece com nós. Quando nós abandonamos Deus, nós desviamos do caminho, fazemos alianças erradas, fazemos aquilo que Deus diz para nós não fazermos, o mal vem. Nós sabemos que não podemos fazer, sabemos que estamos errados, mas nós teimamos.
Nós teimamos, não, isso é tradição da minha família, dos meus pais, meus amigos, sabendo a verdade. Os israelitas também agiram de forma pecaminosa, em secreto contra Deus, o seu Deus, em todas as suas cidades, desde as torres da sentinela até a cidade fortificada, eles construíram altares idólatras. Ergueram colunas sagradas e postes para adoração em todo o monte alto e debaixo de todas as árvores frondosas. Sacrificaram em todos os lugares altos, imitando as nações que o Senhor havia expulsado diante deles, e cometeram ações mais provocando sobremodo a ira de Deus. Prestaram culto e adoração aos ídolos, embora Deus expressamente lhe houvesse dito: vocês não procedereis deste modo. Mas o Senhor advertiu Israel e Judá por meio da pregação de todos os profetas, evidente, ordenando: convertei-vos do mau caminho, guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei, a Torá, que ordenei ao vosso antepassado, que vos enviei por meio da vida e do ministério dos meus servos, os profetas. Porém, eles não deram ouvido, ao contrário, agiram com a mesma sórdida teimosia dos seus antepassados, que não depositaram toda a confiança no Senhor seu Deus, e desprezaram os seus decretos, a aliança que o Senhor havia estabelecido com seus pais e as suas advertências. Seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles próprios absolutamente nulos, como todas as nações pagãs ao seu redor, apesar de Deus lhe ter ordenado que não se comportasse como ela. Rejeitaram todos os mandamentos de Deus, o seu Deus, e edificaram para si dois ídolos de metal na forma de bezerros e um poste sagrado de Aserá dos exércitos celestiais, e inclinaram-se em adoração perante todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal. Fizeram passar pelo fogo seus próprios filhos e filhas, praticaram a adivinhação e a feitiçaria, e venderam-se para fazer o mal diante dos olhos do Senhor, provocando a sua ira. Então Deus irritou e sobremaneira contra Israel, e os expulsou da sua presença, restando apenas a tribo de Judá. Nem mesmo Judá havia preservado os mandamentos de Deus, seu Deus, mas seguia os costumes pagãos que Israel vinha praticando. Por isso o Senhor desprezou toda a linhagem de Israel e os oprimiu, entregando-os na mão dos invasores, até que os expulsou da sua presença. Ele, com efeito, havia separado Israel da casa de Davi. Israel tinha proclamado Jeroboão, filho de Nebate, como rei. Jeroboão afastou Israel da devoção a Deus e os induziu a cometer grande pecado. Assim, os israelitas, à semelhança de Jeroboão, praticaram todos os pecados possíveis e jamais se desviaram deles. Até que Deus, o Senhor, expulsou Israel de diante da sua face, como havia advertido por meio de todos os seus servos, os profetas. Sendo assim, Israel foi banido da sua própria terra para a Síria, onde está até o dia de hoje. Em virtude da desobediência, o desrespeito à palavra de Deus, o castigo vem. Esse povo se corrompeu, eles estavam praticando feitiçaria, macumba, fazendo trabalho, despacho, adorando outros deuses, fazendo imagem de santos, de santa, fazendo tudo aquilo que o Senhor disse para não fazer. Abandonaram Deus. Apesar de eles estavam ali na bênção de Deus. O que é a bênção de Deus? Israel, a terra ali que quem tinha dado foi Deus, não é a bênção de Deus. Mas Deus retirou a bênção.
Deus retirou a bênção e mandou eles para o cativeiro, para a Síria. Às vezes nós temos coisas boas na nossa vida, bênção de Deus, mas de repente Deus começa a tirar. A não ser eu estava bem financeiramente, de repente acabou tudo. Estou cheio de dívida. Eu tinha um emprego bom, Deus tinha me dado um emprego, agora eu perdi o emprego. Estou sem emprego já há algum tempo. Estou desempregado, desempregada. Nós perdemos coisas, perdemos pessoas, perdemos paz. Isso por nossa causa. Porque não obedecemos ao Senhor. Eu vejo muitas pessoas, hoje eu disse aqui, que estão frequentando centros espíritas, fazem despacho, fazem tudo e ainda citam o nome do Senhor. Estão buscando derrota, morte. E todas essas pessoas que vivem desta maneira, frequentam, então podemos conversar com elas, procura conhecer com profundidade e vamos observar que nenhuma delas tem paz. Fazer aliança errada com pessoas que nós não devemos traz consequências. Nós vimos o próprio Salomão, que foi considerado o homem mais sábio da Bíblia. No final ele se desviou. No final ele se perdeu. Deus tinha dito para ele não fazer aliança com outras mulheres. Não tem todas as mulheres israelitas, hebreias, mas ele foi buscar mulher de toda parte. E essas mulheres que adoravam outros deuses, outras imagens, no final da vida dele, ele estava prestando culto a uma quantidade enorme de santos, santas imagens, de demônios. A Bíblia fala que ele se perdeu por esse motivo. Desobediência. Aquele que Deus tinha dado muito para ele. Deu sabedoria, riqueza, deu tudo. Aquele que Deus tinha prometido que ele ficaria no trono. Prometeu a Davi. Nós vimos que ele se perdeu. E a partir daí ele gerou também um filho que não teve sabedoria, foi Roboão. Roboão não agiu como deveria. A seguir o conselho de Josué a ele, por isso entrou em choque com Jeroboão. Israel foi dividido e Jeroboão estava governando Israel e fez bezerros de ouro para que o povo adorasse. Tudo isso em virtude da desobediência, de abandonarmos nosso Deus. Ou então às vezes nós falamos que não abandonamos, não. Não, eu amo a Deus, mas quem ama a Deus não continua fazendo o que não deve, aquilo que Deus diz para não fazer. Então isso não é amor, Deus não considera isso como amor. Jesus deixou bem claro, aquele que me ama, aquele que guarda os meus mandamentos. Aquele que obedece, esse que é amor. O restante de palavras todo mundo fala com certeza. Depois desses acontecimentos, o rei da Assíria mandou buscar gente da Babilônia. Cuta, Ava, Amate e Serfavaim, e fez com que essas pessoas se estabelecessem na cidade de Samaria, em lugar dos israelitas. E elas tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Quando começaram a se instalar na terra, esses povos não cultuavam a Deus, e este mandou contra eles leões que estraçalharam vários deles. Então clamaram ao rei da Síria: a gente que transportasse e fizer habitar na cidade de Samaria não conhece os rituais e a maneira de servir o Deus da terra. Por isso enviou ele leões ferozes para atacá-los, os quais os matam. Então o rei da Síria mandou dizer: levai para Samaria um dos sacerdotes que de lá trouxeste, que ele volte lá, habite e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Assim partiu um dos sacerdotes que haviam sido exilados de Samaria e veio morar em Betel e lhes ensinou como adorar e obedecer o Senhor. Contudo, cada nação edificou para si seus próprios deuses e os colocou nos templos dos montes que os samaritanos haviam construído. E assim procedeu cada povo segundo a sua cultura nas cidades em que habitou.
o rei da Síria mandou buscar pessoas de vários lugares, de várias partes, e deu Samaria para eles habitarem. Povos totalmente diferentes, alheios à palavra de Deus, não conheciam a palavra de Deus. Ou seja, aquilo que Deus tinha dado para os israelitas, Deus agora retira tudo e dá para outros povos. Mas estes povos que vieram, povos idólatras de outras regiões, de outras religiões, de outros costumes, não adoravam a Deus, não serviam ao Deus verdadeiro. Então Deus fez com que surgissem leões naquela terra em Samaria, e os atacavam e os matavam. E eles então perceberam que esses ataques estavam acontecendo em virtude deles não adorar e servir a Deus como deveria. E manda então comunicar ao rei, o rei da Síria. Olha, a terra que você nos deu aqui, está acontecendo este problema. O rei da Síria então, que estava lá em cativeiro, os israelitas, os hebreus, ele pega então, manda e faz escuta, pega um dos sacerdotes de lá, manda de volta para lá para morar e para ensinar como deve servir a Deus, como deve praticar a palavra do Deus da terra, o Deus da região. E enviaram então um sacerdote para lá que foi morar na cidade de Betel. E este sacerdote, olha que rica oportunidade. O próprio adversário envia um sacerdote para pregar, para ensinar a palavra de Deus. E ele foi de volta à terra dele para ensinar a palavra de Deus para estrangeiros. Um povo que não foi ele que reuniu, não. Deus deu para ele essa oportunidade. E ele começa então a ensinar. Mas os povos aprenderam. Mas além disso, eles não abriram mão dos seus costumes, dos seus hábitos, dos seus deuses. E mesmo assim fizeram as suas imagens, tudo aquilo, eles também continuaram com as duas coisas. Às vezes nós não compreendemos bem, mas Deus nos envia para pregar. Quando nós estamos falando pregar, a gente não é subir no altar, vou na igreja ali que eu vou pregar. Eu vejo muitas pessoas falar, não, Deus me chamou para fazer a obra. Quer fazer a obra é subir no altar, numa igreja, estar pregando. Isso é muito fácil. Pregar, que nós temos que pregar, Deus nos manda pregar, é na nossa casa, na nossa família, com nossos amigos, com todas as outras pessoas. Primeiro, até com a nossa maneira de agir, pelo nosso procedimento. E segundo, quando tivermos a oportunidade, falarmos sobre Deus, mostrarmos quem é Deus. Mas não de uma maneira chata, como tem alguns. Por exemplo, tem religiões, o pessoal Testemunho de Jeová, que são extremamente chatos, incomodativos, que ficam batendo na porta, tocando campainha, às vezes do dia do descanso, de domingo de manhã, de sábado pela manhã, você tá lá, eles estão ali tocando campainha, querem obrigar as pessoas a se converter à religião deles. Isso não é pregar, não. Isso é incomodar. Na verdade, as pessoas não querem esse tipo de coisa. Pregar é você viver de uma outra maneira, viver de acordo com a palavra de Deus. Nós temos que todo tempo tiver com o nosso procedimento, com a nossa palavra, se entregar a palavra de Deus. Mas quem convence é o Espírito Santo. Eu não tenho que estar nem com ninguém tentando ali insistentemente com as pessoas para se converterem. A palavra de Deus fala que não é por força nem violência. Mas é o Espírito Santo que faz. As pessoas, pela nossa maneira de ser, falam, não. Eu quero ver como é que eu sou, como é que é isso aí, como é que é a sua religião. Eu quero ir nessa, eu quero praticar nessa, eu quero viver isso. Eu quero desfrutar disso. Esse sacerdote teve uma oportunidade. Ele pregou, mas claro que muitos se converteram, mas outros não. A maioria lá eles preferiram também estar praticando os costumes, continuar com as imagens deles lá. Os babilônios ergueram uma estátua de Sucote-Benote. Os de Culta cultuaram a imagem de Nergal. Os de Amate, a acima. Os aveus levantaram Nibás e Tartag. E os serfarvitas chegaram a queimar os seus próprios filhos em sacrifício a Andrameleque e a Nameleque, deuses de Serfavaim.
eles temiam a Deus, mas também nomeavam qualquer religioso que se prontificasse a lhe servir como sacerdote nos altares idólatras. Desta forma, temia o Senhor, mas também cultuava seus próprios deuses, conforme o costume e as tradições pagãs das nações, dentre as quais haviam sido levados cativos. Até os dias atuais, esses povos praticam seus rituais conforme os costumes antigos. Não honram nem obedecem a Deus, tampouco respeitam seus estatutos, decretos, juízes, ordenanças, nem se comprometem com a sua lei e os mandamentos que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel, com os quais Deus, o Senhor, havia formado uma aliança e a quem havia expressamente ordenado: não temereis outros deuses, nem os adorareis, nem lhe prestareis culto, nem lhe oferecereis devoção e sacrifício, mas temereis somente o Senhor Deus, que vos libertou do Egito, com grande poder, com braço forte. A ele adorareis e a ele oferecereis sacrifício. O povo então adoravam a Deus, aprenderam os estatutos de Deus, mas não abriram mão das suas culturas, dos seus rituais. Adoravam as suas imagens, assim como tem religiões que adoram a Deus. Adoram a Deus, mas não abrem mão de imagem, de santos, de santa, que Deus diz que não era para fazer. Eles estão intercalando, respeitam a Deus, sabem que Deus existe, sabem que Deus é real, sabem quem é Deus, mas ao mesmo tempo agem desobediência, porque teimam em praticar a idolatria. Deus disse para não envolver, não misturar, não fazer esse tipo de coisa. E fazem, por mais que adorem, que estão dizendo amar a Deus, mas estão de maneira errada, porque não estão respeitando as ordenanças do Senhor. Então nós vimos que esse mesmo povo temia a Deus, mas cada um deles continuava servindo ao seu santo, as suas imagens, as suas idolatrias. Cada povo, cada um deles tinha o seu Deus. Então estavam em desobediência ao Senhor. Não estavam respeitando a palavra de Deus. Tem consequência. Quanto aos estatutos e as normas, a Torá, a lei, os mandamentos que o Senhor escreveu para vós, tereis zelo de obedecer a esses todos os dias das vossas vidas. E não temereis, nem seguireis outros deuses. E não vos esquecereis da aliança que estabeleci convosco. Não temereis outros deuses. Mas confiareis e obedecereis somente a Deus, o seu vosso Deus. E ele vos livrará do poder de todos os vossos inimigos. Contudo, o povo não deu ouvidos à palavra. Ao contrário, entregaram-se à prática de todos os costumes e rituais pagãos, conforme seu antigo costume. Assim essas nações temiam o Senhor, mas ao mesmo tempo idolatravam suas imagens, esculpidas, seus filhos e seus descendentes. Até o dia de hoje, fazem exatamente como fizeram seus pais. Exatamente. Teme a Deus. Mas tem outra coisa, eu tenho uma santa tal, o santo tal, o padroeiro tal, o isso, aquilo. Isso aí contra a palavra de Deus. Nós estamos vendo aqui. Não é uma questão de uma religião, nós temos que aprender servir a Deus, temor a Ele. Quando nós tememos realmente a Ele, nós o obedecemos. Quando nós agimos de outra maneira, nós estamos agindo segundo o costume deste povo. Povo que Deus destruiu. Povo que a palavra dele falou o tempo todo para nós não agirmos em conformidade com ele. A maneira correta de adorarmos a Deus é de acordo com a palavra dele. É vivermos esse evangelho. Quando nós ignoramos isso, nós pagamos. Pagamos um preço alto.
Antes de pensar no negócio de tradição. Ah, porque assim foi meu pai, minha mãe, meu avô, meu bisavô. Temos que saber quem é Deus. Nos submetermos a Ele. Viver a palavra. Nós somos chamados para servir o Senhor. Hoje nós terminamos aqui o capítulo 17. Amanhã, querendo Deus, nós vamos entrar então no capítulo 18 de 2 Reis. Eu não tenho opinião própria. O que eu penso, eu acho que não interessa a ninguém. Mas sim o que o Senhor pensa. O sim que o que Ele fala. Então o que eu falo é a palavra de Deus. Quando nós temos dúvida de alguma coisa, vamos para a Bíblia, vamos meditar, vamos ler, vamos entender. Todo o tempo, lê e pratique a Bíblia. Deus abençoe.